Meu nome é Éder de Santos Souza, sou aluno doutorando da Faculdade da Unesp de Araraquara. Hoje vou falar sobre um assunto que está no momento, que é o surto da doença de Chagas transmitida pelo açaí. Então, em Belém do Pará, onde tem muitos casos de doença de Chagas, lá está ocorrendo todos os meses esse surto, principalmente no segundo semestre, onde aumenta mais a frequência dessa doença pelo fato de ser a safra do açaí. Então, nós juntos aqui com os jovens vamos mostrar quais são os mitos e as verdades sobre a doença de Chagas transmitida pelo açaí. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que gosta do açaí? Tá. Baixa a mão, vamos abaixar a mãozinha. Quem não gosta de açaí? Tá. Agora a pergunta que não quer calar. Quem acha que o açaí daqui é o mesmo açaí do Pará? Eu sou paraense. Quem acha? Então nós vamos entender hoje que o surto de doença de Chagas, através do açaí, não é mais ou menos esse açaí que vocês tomam. Ele é completamente do açaí nosso lá do Pará, aquele de todo dia, que você vai lá na árvore, coleta e já bate para tomar na hora. O açaí daqui já é pasteurizado, já tem xarope, tem açúcar, por aí vai. O gosto é completamente diferente. Nós vamos falar sobre a pasteurização também. Por que o paraense ele não gosta do açaí pasteurizado? Ele perde o sabor. Então, nós vamos explicar devagarzinho. Mas para entender o surto, nós temos que entender... Lá é comum eles comerem tipo a fruta ou eles fazem meio que um sorvete que nem aqui? No Pará, nós temos bombom de açaí, chocolate de açaí, água de açaí, tijolo de açaí, teto de açaí, lâmpada de açaí, tudo que vocês imaginam de comer, e até bolo de açaí tem. O Pará é o campeão de exportação do açaí para os Estados Unidos. No final, eu vou contar uma historinha, porque é tão complexo você afirmar que o açaí contaminado ele pode prejudicar os seres humanos. Muitas pessoas não acreditam nessa história, principalmente os empresários, se é que vocês me entendem. Então vamos lá. A doença de Chagas pode ser transmitida pelo açaí? Quem acha que pode ser? Para mim é um mito. E para vocês? E quem acha que não pode? E quem não acha nada? Aê! Então vamos começar lá em 1909 para entender um pouquinho. Qual é o nome desse homem aqui que está aqui na frente? Carlos Chagas. Em 1908, 1907 ali, Oswaldo Cruz, lá no Instituto Manguinhos, hoje é conhecido como Fiocruz. Ele estava estudando lá. Carlos Chagas estava fazendo residência em malária. E lá em La Sance, Oswaldo Cruz pediu para que Carlos Chagas fosse até lá estudar o surto de malária que estava tendo lá. Chegando lá, Carlos Chagas viu muitas pessoas doentes, fóssil, pescoço bem largo, e começou a estudar. E lá estava sendo construída uma estrada de ferro, lá em Minas Gerais. E ele, lá dentro desse trem, no vagão, ele construiu o seu escritorinho lá e ficou. Lá tinha um engenheiro dessa construção. E chegando lá, ele pegou aquele barbeirinho que está ali do lado e falou assim: Carlos, esse barbeirinho aqui, esse inseto, toda noite ele vem nos visitar. Ele vem toda hora sugar o sangue das pessoas aqui, dos operários. O que será que está acontecendo? Então Carlos Chagas pegou esse barbeiro, levou até o vagão lá do trem e começou a analisar esse bicho. Analisou. Esse Carlos Chagas, ele descobriu tanto a forma do agente etiológico como o vetor. Todo o ciclo. Ele nunca ganhou o prêmio Nobel. Nunca. Muitos dizem porque é brasileiro. Muitos dizem. Não duvido muito. Então, Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas e o vetor é o barbeiro. Então foi descoberto em 1909. Já completou 100 anos ou não? Já?
Já completou. Nós tivemos o centenário da descoberta da doença de Chagas. E eu pergunto para vocês, hoje nós temos a cura da doença de Chagas? Tem? Não, nós não temos. É uma doença negligenciada. Para quem gosta de vestibular, essa palavrinha é muito bonita, doença negligenciada. Uma doença da pobreza, chikungunya, zika. Ele não escolhe quem é pobre, ele pega quem estiver na frente. Mas a doença de Chagas, ela é da pobreza. Quando eu vou fazer coleta, eu não vou para uma cidade urbana coletar. Eu vou para a área mais precária, sem saneamento básico. Fiquei já em caverna, coletando alguns tipos de espécies de barbeiro. É um trabalho que eu amo, que eu gosto. Sou paraense. A minha vontade é de buscar essa cura. Não é fácil. Para nossa Macruze, ele consegue derrubar a barreira dos medicamentos de uma forma tão rápida e se multiplicar de uma maneira tão rápida que a gente não consegue ainda descobrir essa cura. Muitos pesquisadores aqui na USP de Ribeirão Preto estão tentando conseguir essa descoberta, que seria fascinante para as pessoas que têm a doença de Chagas. O tratamento ele é feito, mas vamos pensar um pouquinho. Uma pessoa bem pobre, ela vai fazer o tratamento correto? Vai ou não vai? O que vocês acham? Se a indústria farmacêutica não tem o interesse de fazer o remédio para a doença de Chagas, porque sabe que não vai vender, pobre não compra, é isso que eles comentam, é isso que eles demonstram, então vai ser difícil. Eu visitei a Ilha do Marajó. Para quem não conhece a Ilha do Marajó, você vai para Belém, depois você só pega um barquinho, 18, 24 horas, só no balanço, até chegar em Breves. E lá eu conheci 24 pessoas com doença de Chagas. Para eles fazerem o tratamento, eles têm que ir para Belém, levando Chagas. E todos eles confirmam que não tem vontade de fazer o tratamento, porque não tem um dinheirinho para ir fazer esse tratamento, que é R$90 a ida, R$90 a volta. Sem contar estadia, sem contar alimentação, por aí vai. Semanalmente. Então, quando acaba o remédio, às vezes não tem. Aí. E outra, a doença de Chagas ela é assintomática. A pessoa tem, mas não sofre com os sintomas. De uma hora para outra, o sintoma vem e pode derrubar a pessoa. Aqui a doença de Chagas, como eu já falei, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. A epidemiologia dele é prevalente na América Latina. Tem entre 7 a 8 milhões de pessoas ao mundo contaminado. No Brasil, entre 3 milhões. Esse número, para a gente, às vezes é meio, vamos dizer, verdadeiro, um pseudo-verdadeiro aí. E a zoonose é a ação antrópica do desmatamento. Vou contar uma historinha para vocês lá no Acre. Construíram um condomínio de luxo lá. Desmataram tudinho, as árvores lá, cortaram e colocaram o condomínio de rico. Lá os ricos tudinho lá ficaram lá. Durou 3 meses, apareceu vários insetos. Todos eram vetores da doença de Chagas. Quando é à noite, quando você liga a luzinha da casinha, esses barbeiros eles são atraídos pelas luzes. Eu vou explicar algumas hipóteses de como é feita essa doença de Chagas através do açaí, pelo motivo dessa luz também nos barcos. Esses barbeiros eles caem nas peneiras de açaí, mas eu vou explicar daqui a pouco só. Vocês estão copiando? Então, aqui dá para ver, olha, se tem uma casa que o barbeiro adora, é essa aqui, casa de pau a pico. Quando chega a noite, você faz silêncio. Quando vocês quiserem visitar, fazer uma coleta de barbeiro, vocês ficam em silêncio. Você fica no meio, umas 7, 8 horas da noite, vocês vão ver um barulho de asa no telhado de palha. Aí você já sabe que tem um barbeirinho lá querendo cair. Na América Latina, eu queria que fosse em banda, mas é solitário.
Porque nós temos o hábitat dele, que são os cachos, que fica na palmeira, nas árvores. Ali, se tiver algum mamífero, alguma ave, ele fica lá se alimentando. Mas depois, quando as aves vão embora, eles têm que ir para algum lugar. Então, se tiver uma casa ali, um ser humano, ele vai para lá. Ele vai querer comer alguma coisa. Por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre o açaí. Quando não tem esse mamífero, quando não tem essa ave, ele precisa de alguma coisa. Então, aqui, na América Latina, na Argentina, por ali, é chamado de vichuca. Vichuca. Folhas que caem, significa em latim. E eu entendi o porquê. Quando eu estava fazendo coleta lá em Breves, quando uma criancinha estava no chão, mais 8 horas da noite, só escutei o barulho. Parece uma folha caindo. Eram panstrôngidos megistos. Não, panstrôngidos geniculatos caindo. Grande. Para alimentar essa criança. Eu peguei barbeiro chupando criança embaixo da rede. As criancinhas lá. E lá tem um sinal de chagoma. Quando o barbeiro pica a pessoa, aparece um caroço na pele. É o sinal de chagoma. E as crianças são cheias na Ilha do Marajó com o sinal de chagoma. Adultos. Então, isso é difícil. É uma pobreza. A doença de Chagas sempre vai estar relacionada com a pobreza. Não tem como. Alguém já viu doença de Chagas na urbana? Um surto? Só oral. É por isso que nós vamos falar sobre isso. Pode passar, gente, ou não? Então, a doença de Chagas ela é bastante endêmica na América Latina. Mas, como hoje o acesso das pessoas de poder viajar para outros países é maior do que antigamente, então está circulando para outros continentes. Então, ele vai aumentando o índice. Alguns países não têm esse controle da transfusão de sangue. E algumas pessoas podem transmitir a doença de Chagas através da transfusão de sangue. Você disse que a doença de Chagas ela tem os sintomas, mas você não sente, só sente de uma hora para outra. Tem algum fator que faz com que os sintomas venham te atacar? A doença de Chagas, o agente, o Trypanosoma cruzi, não tem. Ele, da hora que der o pico, um estudo fala que quando está com baixa resistência, mas outro estudo já vem e fala que não. Então isso aí é meio contraditório. Porque a cepa da Trypanosoma cruzi são várias cepas. Tem uma cepa chamada Y. Quando a pessoa contrai essa cepa Y, é fatal. Ela dura ali 1 semana, 2 semanas ela morre. Mas quando pega uma boliviana, pode ser uma sintomática, ela pode viver pro resto da vida. 80, 90 anos com a doença de Chagas e não morre. Então é de organismo para organismo. É meio complexo. Então quais são as formas de transmissão da doença de Chagas? Vetorial, que é o barbeiro. O açaí, oral, né? Transfusão sanguínea. Transplante de órgãos. Acidente laboratoriais, que eu presenciei uma. E congênita, de mãe para filho. O acidente laboratorial, lá em São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó. A gente foi fazer umas coletas lá, com as pessoas que têm sorologia de Chagas. Então, foi feito umas lâminas. E na hora que a gente estava voltando na voadeira, a gente chama de voadeira aqueles barquinhos, um barco grande passou do lado, trouxe a onda e bateu no nosso barquinho. Então, quando bateu, as lâminas caíram tudinho no chão assim, do barco. E a técnica de enfermeira estava só com a sandália, né? E, gente, eu desligo sempre o celular que eu peço para vocês, né? Então, deixa eu desligar o meu. E cortou o pé dela. E ela contraiu a doença de Chagas. O INSS não aposentou com invalidez. Doença de Chagas você pode trabalhar, não tem problema. É complicado. Então, eu não vou falar sobre muito o ciclo do protozoário do Trypanosoma cruzi, porque na plataforma aqui da Casa da Ciência teve uma pessoa que falou sobre a doença de Chagas. Fala sobre o ciclo. Aqui está um barbeiro, ele se alimenta, não é pela picada a transmissão da doença de Chagas pelo vetor, vocês sabem que é pela fezes, que tem o tripomastigota metacíclico. Essa que é a forma contaminante da doença de Chagas, metacíclico. Se cair na provinha de vestibular, vocês sabem que é o metacíclico. A pessoa vai lá para a indução coça, leva o Trypanosoma cruzi até a corrente sanguínea do mamífero, onde vai se transformar em amastigota em todos os mamíferos, na circulação.
até fazer o ciclo novamente do intestino. Quando o barbeiro picar aquela pessoa, se contamina, vai a forma epimastigota, tripomastigota e faz o ciclo completamente. E quais são os reservatórios naturais desse Trypanosoma cruzi? São os mamíferos que vivem dentro da mata. Então tem o paca, o pé, tem a preguiça decoleira, o rato de campo, o mico-leão, o cachorro de matos e vários outros. O mais difícil que eu tento coletar é o de tatu. Então, ali está aquela câmera ali. O tatu está lá. Mas a abertura está aqui nessa cadeira. Então, você tem que cavar, até você fazer um caminho, até onde está aquela câmera, e o tatu está lá. E os barbeiros estão lá, sugando o sangue desse tatu. Sem contar onde eu fiquei na caverna também, lá em Marabá, no Pará, coletando uma espécie chamada Cavernícola pilosa. Cavernícola de caverna e pilosa de pelo. É um barbeiro que tem pelo. Muito bonito. Vocês precisam ver, vocês têm que levar para casa de vocês. Então, vai cair um dia na prova de vocês, o barbeiro, se ele picar a ave vai contrair a doença de Chagas? Vai ter o reservatório? Trypanosoma cruzi? Vai ou não vai? Não, e por quê? É refratário, né? As aves são refratárias da doença de Chagas. Nós alimentamos os barbeiros lá em Araraquara com pato. Nós temos um sistema de complemento, um sistema de defesa. As aves também, mas não sei como que essas aves lá no C5 constroem um tubo, um fluido, onde esses trypanosomas são destruídos, logo na porta de entrada. Eu acho que é aí que está o segredo da cura da doença de Chagas. Pode ter outro método, mas pode ter o segredo também. Então aqui tem várias aves, e lá na Ilha do Marajó, no Pará, tem uma vegetação rica, que é chamada açaí. Para onde você olhar tem açaí. E para você coletar barbeiro é muito fácil. Só você jogar um pano, jogar uma luz dentro desse pano, eles são atraídos pela essa luz. E você vai lá e coleta. Ou às vezes nem precisa de tanto. É só esperar que ele caia. Em algumas regiões. Mas se você for para alguns lugares, você acha que o barbeiro é conhecido em qualquer lugar? Cada lugar tem um nome diferente. Barbeiro, furão, chupão, picudo, fincão, cascudo, chupança, procotó. Esse procotó é lá no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Agora, gigolô, nunca tinha visto isso. Tá. Outra coisa que vocês têm que saber, o barbeiro é um besouro ou é um percevejo? É um percevejo. Livros didáticos de ensino médio, principalmente, falam que é besouro. Chega a ser um absurdo. Então lembre que eles são percevejo. Então, antes de passar essa parte aqui, eu queria passar um vídeo para vocês aqui. Vamos ver se... Não, no final eu passo. Saiu um documentário em Alagoas sobre um surto de infestação de barbeiro. Isso apareceu lá tipo se fosse uma Globo regional deles lá. E apareceu todos os barbeiros na parede, assim, de dia. A repórter entrevistando e os barbeiros tudo lá na parede. E lá todo mundo, biólogo foi lá, infestação de barbeiro, e eu fiquei olhando aqueles insetos assim, nossa, é tão fácil coletar barbeiro nessa região. Vamos entender o seguinte aqui, ó. Preste atenção nessa parte. Tem diferença de fitófago, de predador, de hematófago. São muito parecidos, mas muito parecidos. Você pode errar fácil, se você pegar um barbeiro. Então, quando vocês estiverem na casa de vocês, aparecer o barbeiro chupando vocês, não mata. Vocês vão pegar o barbeiro, vocês vão olhar para ele e vocês vão ver
quantas partes tem o aparelho bucal. Se tem 3 segmentos reto, corre, barbeiro. Se tiver curvado e 3 segmentos, fitófago, é predador, quer dizer. E o último, se tiver 4 segmentos reto, fitófago. Isso aí é uma regra. Isso aí não é difícil, é fácil. Então, pegou o barbeiro, olhou 3 segmentos reto, barbeiro, teatomínio, hematófago. Curvado com 3 segmentos é um predador, que alimenta de hemolinfa de outros insetos. E fitófago, que se alimenta de plantas. 4 segmentos reto. Deu para entender? É difícil essa parte? Se eu falar para vocês quem é o macho e quem é a fêmea aqui. O primeiro é macho ou fêmea? Macho. Do meio? E o terceiro? Macho. Quando está pontiagudo assim, é fêmea. Onde vai botar os ovinhos para eclodir. Então é fácil essa morfologia dos barbeiros. Então a subfamília Triatomínio, que são dos barbeiros, é um filartrópoda da classe Insecta, da ordem Hemiptera, da família Redovídeo. São 18 gêneros atualmente e 150 espécies, 2 fósseis. Então destacam na parte epidemiológica 3 gêneros: Triatoma, Panstrongyros e Rhodinus. O meu estudo do mestrado e do doutorado só foi com o gênero Rhodinus, onde ocasiona mais a endemia no norte do país. Tem os grupos subcomplexos, subcomplexos. Então eles são bem parecidos. Você quer saber quem é Panstrongyros, Rhodinus ou Triatoma? Você pega o barbeiro e você vê de onde é que está saindo a posição da antena. Se está saindo da ponta da cabeça do barbeiro, é Rhodinus. Se está saindo do meio, Triatoma. E se está saindo do lado do olho, Panstrongyros. Não entendi. Vai entender. A posição da antena está saindo perto do olho, o gênero é Panstrongyros. Se está saindo da ponta, o gênero é Rhodinus. Se está saindo no meio entre o apical e o olho, é Triatoma. Difícil? É difícil? Passa com levar vocês para coletar, vocês vão aprender rapidinho. 2016, eu falei para vocês que são 152 espécies, né? Em 2016, eu fui para Marabá, fui para uma reserva ambiental Muru. E lá apareceu um amigo meu, um barbeiro. Nós vimos que ele era diferente das outras espécies. E nós publicamos um artigo na Zookeys em 2016. E, eu e, mais claro, outros companheiros, que sempre é fundamental trabalhar multidisciplinar, e vai biologia molecular, vai taxonomia. E nós publicamos Rhodinus marabaense, uma nova espécie de barbeiro na Amazônia. Rhodinus é o gênero, e marabaense porque foi em Marabá, no Pará. A maioria dos nomes desses barbeiros sempre leva o nome do gênero, claro, e é homenagem à cidade ou homenagem a alguma pessoa. Triatoma lente. Lente foi um grande pai aí dos triatomíneos. Galvão. Tem vários nomes que foram homenageados. Isso é forma de homenagear. Mas se eu pegar um barbeiro e colocar Rhodinus Eder ou Edensis, é antiético, né? Aí não cabe fazer uma coisa dessa, né? Então, para cada região, existe uma espécie de barbeiro endêmicos, então. Nós temos aqui Rhodinus prolixus. Os que estão de vermelho é o que ocasiona mais a doença, onde aparece mais frequentemente. Os outros são mais difíceis de achar. Então nós temos Rhodinus prolixus, não tem no Brasil, mas ele é amplamente distribuído na Venezuela, nos países ali da América Latina. Então, ele é bastante perigoso. Nós temos no laboratório. Se você colocar sua mão em cima da colônia, ele já vai por cima para chupar. Diferente de outras espécies, se você colocar a mão, parece que não está nem aí para você.
Sim, tem algumas espécies que ficam em grupo, mas o hábitat deles para se alimentar é individual. Nunca vai em bando. A não ser que você tenha uma colônia para alimentar. Aí sim, vai todo mundo junto. E não é tão fácil coletar esses tipos de barbeiro aqui. Tem o Mecos. O Mecos é lá do México. Muito grande esse barbeiro, comparado aos outros. Então ele provoca bastante doença de Chagas nessa região do México. E tem outras espécies em cada país. Aqui no Brasil tinha o Triatoma infestans. Bastante, principalmente lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas houve uma campanha na redução desses triatomíneos e o Triatoma infestans desapareceu. Mas tem relatos ainda em Porto Alegre, está voltando. Esse aqui, com as tronjos megistos, foi esse que o engenheiro entregou para o Carlos Chagas, lá em 1908 ali. Então é esse aqui, o conexivo dele é igual ao do Flamenguinho. Para quem torce para o Flamengo, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, na lateral. Então ele é fácil de identificação. Vou dar 1 minuto e meio. Quantos tipos de barbeiro tem aí? Quantas espécies de barbeiro tem aí? Espécies. Lembrando que é só Ródinos aí, né? Lembra da antena, vocês já estão safos, né? Então só é um Ródinos e tem as espécies. Já? Quem acha que tem 6 espécies? Levanta a mão. 6 espécies aqui. 5. 5 espécies. 4. 4? Tá. Depois vou perguntar por quê. 3. 2. 2? Ficou mal. E 1. Vocês dois acham que tem 1? Acertaram, olha. Os dois acertaram. E por quê? Nós temos que entender que cor não é uma ferramenta para identificar um barbeiro. Nunca é isso. Inseto. Cor não vai identificar, não é uma ferramenta para distinguir espécie para espécie. Foram coletados em palmeiras diferentes, em babaçu, em açaizeiro, Ródinos nasutus, é só uma espécie aqui, mas com coloração diferente. Então os dois garotinhos lá acertaram. Então, temos algumas classificações para identificar certos barbeiros. Então, tem a genética de populações, análises moleculares, a citogenética, que vai estudar os cromossomos. Opa. Olha esse artigo que saiu. Interessante. Na Fiocruz. Será que... Quem é que está aqui chupando o tomate? Bem aqui, ó. É uma ninfa. É uma ninfa de barbeiro. Acho que é de primeira ninfa. Então está sugando o tomate. Provavelmente, e eu li esse artigo, estava 15 a 20 dias sem comer, sem fazer hematofagia, sem chupar sangue. Então o barbeiro estava com muita fome. E colocaram tomate para ele. Eles fizeram o estudo e encontraram tomate dentro do abdômen do barbeiro. Pode ser que emagreceu o barbeiro. Ó. Então, agora está tomando só o tomatinho, né? Mas a quantidade de tomate dentro desse estômago desse barbeiro é pequena. Porque ele precisa de quê? Açúcar. Por isso que a maioria desses barbeiros, quando está na vegetação, na mata, eles não conseguem encontrar nenhum mamífero
para fazer a sua hematofagia, alimentação, eles procuram outras formas. Açúcar é uma. É aí que nós vamos entrar daqui a pouco sobre o açaí. Também tem outra forma. Tem um estudo que fala que os barbeiros, os ancestrais, foram os predadores. E aqui acho que comprova um pouquinho, né? Hemolinfa acho que é centopeia, lacraia e centopeia. Já vi de barata, artigo onde o barbeiro alimenta de barata, de lagarto também. Então, já está demonstrado que também eles se alimentam dessas seivas. Agora nós vamos entender o processo de como acontece essa transmissão oral pelo açaí. Para entender um pouquinho, o verdadeiro açaí para o açaí genérico, é esse que vocês colocam granola, chocolate, cimento, isso aí que vocês colocam aí não é açaí, é genérico, não é genérico? É genérico. Então, quando eu provo esse açaí, meu amigo do céu, que coisa horrível. Mas a gente toma só para lembrar a saudade, né? Mas esse açaí aqui é um gosto completamente diferente. Aquele que vem com Trypanosoma cruzi, gostoso, com doença. E nós paraenses, nós temos o hábito de tomar todo dia na hora do almoço. Pode ser com tapioca, pode ser com camarão, com peixe, com baleia, o que tiver na frente, toma. Vamos lá. Isso em 2007, eu não estou falando nem hoje. Boa. É isso que eu queria que você... Não vou nem pedir para anotar, como você já olhou e já anotou. Qual é a região campeã aí? Pará. Então, Pará, Amapá, Amazonas, tudo é região norte. A região norte ela é infestada por açaí. É infestada por surtos de doença de Chagas via oral. Então, nós temos aqui Coari, que fica perto de Manaus, em 25 casos. Macapá, Belém, Ananideu. Ananideu é a região metropolitana, é do lado de Belém. Cametá, interior, Capanema, interior, Santa Isabel do Pará, metropolitana, São João de Pirabas, 4, Belém Terra Firme, 4, Bagre, lá na Ilha do Marajó, 14, Breves, 12, Ilha do Marajó, Abaetetuba, região metropolitana, Ananideu, região metropolitana de Belém, e 2, Belém. Reparem, quanto mais distante da capital, maior é o índice da doença de Chagas. Na Ilha do Marajó é muito, mas só que o açaí, que chega lá em Belém, na capital, vem da onde? É do interior que vem. Nesse transporte da Ilha do Marajó até Belém é um processo longo. Pode ser aí que é o perigo. Vou tentar explicar para vocês, entender o processo. Lembre-se que o que eu vou falar para vocês é hipótese. Não é uma coisa que é isso que acontece. Muitos têm estudos, mas não comprovam algumas coisas. E esse aqui, Instituto confirma surtos de doença de Chagas em fase aguda no Pará. Alguém consegue ver a publicação? Lá atrás, alguém consegue? Brincadeira. 20/8/2018. Faz muito tempo? E aqui, o surto de doença de Chagas. 29 casos suspeitos são investigados na cidade do Amazonas. Aqui eu não coloquei, mas... tá aqui, 8/6 também. São tudo recente. Vamos entender que o segundo semestre no ano, nessas regiões, são as mais complicadas. Por quê? Porque é a safra do açaí. É onde vai coletar, é onde são feitos os festivais do açaí. Bolo de açaí, pão de açaí, torta de açaí, chiclete de açaí, tudo que tu imagina de açaí tem. E depois, meu amigo, é só esperar o surto da doença de Chagas. Sempre é isso que acontece. A vigilância epidemiológica sempre espera depois desses festivais de açaí, principalmente na região da Ilha do Marajó. Tem fiscalização? Tem nada. Tem nada de fiscalização. Só fala que tem, mas não tem. Eu entrei numa empresa... Tem Breves, que é 15 horas para chegar em Breves. Eu viajei mais 7 horas de barco numa empresa chamada, não sei se é Futi ou Fruti, de açaí, que vende esses sorvetes aí já preparados. Aí eu perguntei se eu poderia acompanhar o processo de peneira só do caroço do açaí, para ver se eu poderia encontrar algum inseto para motivo de estudo.
Eu fui quase expulso de lá. Tu acha que eles iam deixar o cabra pegar os barbeiros, onde eles exportam, principalmente para os Estados Unidos? Não iam deixar. Falou assim, não tem problema aqui não, pode ir, tranquilo, obrigado. E lá vai 7 horas. Não foi tão perdido não, porque eu fiquei coletando barbeiro ali na região. Então, vamos entender como é que é esse processo. A Ilha do Marajó, ela é rica em açaí, cheia, como já falei para vocês. Por isso que a maioria dos paraenses lá que vivem, às vezes não falta a comida. Pelo um lado bom é esse, porque sempre tem o quê? O açaí. Então, o cidadão sobe na palmeira, arranca o cacho, traz. Quer nem saber da limpeza. Joga na peneira, já deixa ali na cesta para ser vendido. Então vem. O barbeiro pode chupar esse caroço? Pode? Pode, gente. O barbeiro consegue chupar um caroço de açaí? Nunca. É bem duro, parece uma pedra. Então tem que jogar na máquina. Na máquina de açaí, olha, colocando o caroço aqui, do açaí dentro dessa batedeira. Isso pesa muito, isso é muito pesado. Eu trouxe lá de Belém para cá. Só a máquina é 15 quilos. A máquina. Então você joga o caroço, bate e já sai o caldo, que é esse aqui. Já sai. Olha a limpeza para tomar esse açaí gostoso, hein? Já pensou? Vocês tomarem esse açaí gostoso? Nem lava a mão, já toma assim mesmo. Então, se o cara pega o cacho, joga na peneira, já bate direto, não faz a limpeza, como está aqui, e já toma, como é que eu sei que ali tem Trypanosoma cruzi ou não? A pessoa toma, não está nem aí. Não tem fiscalização. Essa é a grande dúvida. Não, você fazer uma fiscalização no interior do Pará, às vezes eu falo que é impossível. Se não tiver um meio de fiscalização mais branda, se na capital já é difícil no Pará, imagine no interior. Outra hipótese minha, essa hipótese minha e de alguns amigos aí. Na Ilha do Marajó, os açaís, as peneiras de açaí são transportados em barcos. Esses barcos aqui. Então, vocês estão vendo a peneira aqui, ó, no chão. Então, quando está aqui no barco, às vezes tem uma ponta de uma lâmpada acesa na frente desses barcos aqui. E eles ficam encostados e todo o processo é feito à noite, por causa da maré. A maré de dia é forte, eles não passam por lá. Então eles esperam até anoitecer, quando a maré se acalma. Aí é pela noite que vem. Mas só que eles param em regiões de mata. E o que acontece? Se tiver barbeiro ali, é atraído pela luz do barco. E cai aonde? Na peneira. Aí, um barbeiro pequeno, misturado nesses caroços de açaí, você não vai conseguir enxergar nunca. E bate junto com o açaí. Aí que mora o perigo. Isso aí é uma outra hipótese. Agora, esse artigo, olha o ano dele, 2018. É isso que vai ser o perigo. Foi encontrado, foi feita uma genotipagem de Trypanosoma cruzi em açaí comercializado. Se vocês gostam de tomar aí no meio da rua, agora é o de vocês. Foi encontrado todos no Pará e olha aqui, ó, Rio de Janeiro. Foi encontrado açaí com guaraná. Então, o açaí ele é servido com guaraná, ele é servido de várias maneiras. Então, eles foram comprando esses produtos e viram que o Trypanosoma cruzi está lá. Agora, como? Como? Se ele é pasteurizado. Conversando com uma nutricionista, ela fala, provavelmente, deva ter sido um erro de pasteurização. Se for um erro, beleza. Agora, se não for um erro de pasteurização, provavelmente esse Trypanosoma cruzi está sendo resistente. Aí é complicado. Aí já é uma outra novela. E para fazer um estudo desse, de pasteurização, tem que ter verba. E hoje, financiamento para esses estudos está complicado. Tem laboratório que nem pipeta tem dinheiro para comprar. A crise no Brasil está tão feia que você não tem... Quem é da área
de mestrado, doutorado, na área de pesquisa, está complicado. Muito complicado. Esse aí é outro assunto. Comprei o açaí, não vou ter problema nenhum. Eu vou colocar ele no congelador. Vai matar todos esses tripanossoma cruzi de frio, não quero nem saber. Já era, papito. Então vou lá, pego o açaí e coloco dentro do freezer. Deixa lá uns 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Quando eu tomar, ainda vou tomar geladinho. Estudo lá de Campinas, Pará, viram que eles conseguem sobreviver até menos 20 graus. Eu pergunto para vocês, qual é a geladeira de vocês que pega até menos 20 graus? Não pega. Às vezes, lá de casa é um isopor lá que eu coloco, imagina. Então, o mito ou é verdade? Verdade. Então, gente, é muito importante vocês saberem sobre a doença de Chagas. Tomarem muito cuidado quando vocês forem... Alguém já foi para o Pará aqui? Ninguém foi para o Pará? Ninguém foi... Já? Ninguém foi visitar Joelma lá? Gente boa, amiga lá, chimbinhas, brigaram, mas depois volta, não tem depois volta, né? Sou muito grato por vocês terem aprendido um pouco mais sobre a doença de Chagas, a transmissão via oral. Quem tiver dúvida, tem muita coisa para falar, mas o tempo é reduzido. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho dessa transmissão. Então, tome açaí, o açaí verdadeiro, o açaí do Pará. Obrigado.